Vocês já ganharam seu ovo de Páscoa, né? Mas vocês sabiam que Páscoa não é ovo de chocolate? E quem vai explicar isso melhor pra gente vai ser a tia Carol. Olá, crianças! Quantas saudades a tia estava de vocês! Hoje nós vamos contar uma história muito importante para a minha vida, para a vida de todos nós. É a história da Páscoa. Nós vamos voltar bem lá atrás para entender, olha, a primeira e a segunda Páscoa. Vamos lá? Olha, essa é uma cesta de Páscoa. Ela está cheia ou vazia? Me ajudem em casa, tá? Eu quero que vocês falem. Ah, ela está vazia. Muito bem. Olha, eu vou mostrar outra figura para vocês. Isso aqui é o quê? Um ovo de Páscoa. E ele está cheio ou vazio? Ah, muito bem, ele está cheio. Cheio de bombons, cheio de chocolate e alguns trazem até uma surpresa, não é verdade? Olha, e esse aqui? Esse aqui é o Egito. O Egito é uma cidade, não é do Brasil, mas é uma cidade. E aí, o que tem no Egito? Nós temos o quê? Pirâmides, vocês sabem, não é? E o que existe nas cidades? Existem pessoas. E a cidade, então, fica cheia ou vazia? Muito bem, a cidade ela é cheia de gente. E lá no Egito tinha muitas pessoas. Umas dessas pessoas era o povo chamado hebreu. O povo foi para o Egito para fugir da fome. Mas esse povo chegou no Egito e virou escravo. Vocês sabem o que são escravos? São pessoas que trabalham sem receber nada por isso. Trabalham numa condição desumana, muitas pessoas apanham, né? Hoje a gente não tem mais aos nossos olhos ver pessoas escravas, né? Mas existiam muitas pessoas escravas e lá no Egito os escravos eram os hebreus. E os hebreus, eles clamavam a Deus que eles fossem libertos. E Deus ouviu o pedido deles e mandou quem? Mandou Moisés e Arão. E aí, através de Moisés e Arão, Deus queria que os hebreus fossem libertados lá do Egito, da escravidão. E usou Moisés e Arão para isso. E Moisés então foi conversar com o faraó. Faraó, ele tinha, olha, um coração endurecido. Um coração, olha, cheio de pecado. Um coração com ódio. O coração do faraó tinha ódio. O coração do faraó tinha desobediência. E aí, Moisés tentou então pedir, através do nome do Senhor, que o faraó libertasse o povo hebreu. E o faraó, olha, não aceitou. E aí, porque o faraó estava com o coração endurecido, sem a presença de Deus, o faraó então resolveu dizer que não, porque ele era o rei, ele que mandava em tudo. Mas aí o que aconteceu? Deus mandou então as 9 pragas. Olha, crianças, vocês já conhecem quais são essas pragas, não é? Mas nós vamos relembrar. A primeira praga, as águas tornaram-se sangue. A segunda praga foi a rã para tudo quanto é lado. Terceira praga, piolho na cabeça das pessoas. Mosca foi a quarta praga. Moscas, as pessoas nem conseguiam andar de tanta mosca que tinha em todo o Egito. E depois os animais pegaram doença chamada peste. E depois a doença foi para os humanos. Os humanos tinham feridas na pele.
Ai, eu não consigo nem imaginar qual que era. A 7ª praga foi chuva de pedras. Imagina chover pedra em todo o Egito. A 8ª praga, gafanhotos voando para tudo quanto é lado. A 9ª praga foi a treva. Só ficou na escuridão. Mesmo com isso tudo, eu queria perguntar para vocês, o que o faraó fez? O faraó resolveu aceitar então a proposta, de Moisés libertar o povo hebreu? Não, o coração do faraó, continuou endurecido, crianças. De tanta coisa que acontecia e o faraó não conseguia ver, ou melhor, ele não conseguia admitir o poder de Deus, não é? Mas aí Deus então falou para Moisés que ia mandar a 10ª praga, a pior praga que existia então. Qual que era essa praga? Nós vamos conhecer, vamos relembrar. Toda essa história que a gente está contando, crianças, ela está, na palavra de Deus. E essa parte da 10ª praga está lá em Êxodo 11, versículo 4 e 5. Moisés disse assim: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto ao moinho, e todo o primogênito dos animais. Vocês sabem o que são primogênitos? Primogênitos é o primeiro filho do casal, o filho mais velho. Então, a 10ª praga seria que todo filho mais velho do Egito morreria. Essa seria a 10ª praga. Mas Deus amava o povo judeu e queria a sua libertação. E ele instruiu o povo judeu a tomar algumas posições acerca desse dia, dessa hora, para que o espírito da morte passasse pelo Egito, mas não entrasse dentro da casa dos hebreus, ou seja, não ferisse o primogênito de cada família. E está lá em Êxodo 12, o versículo de 1 a 12. Essa parte, Deus faz uma instituição daquilo que nós chamamos da primeira Páscoa. Nós vamos explicar mais. Nesse versículo, nesse capítulo, Deus instrui o povo hebreu a como fazer para colocar o sangue do cordeiro em cima das portas, porque significaria que em cada porta que tivesse um sangue do cordeiro, o espírito da morte passaria e não entraria para ferir os filhos dos hebreus, tá? E nesse capítulo, então, Deus explica como que deveria separar o cordeiro, como que deveria ser esse cordeiro, a separação do sangue do cordeiro, e também Deus instrui o povo a fazer uma ceia. Antes da meia-noite, Deus pediu para o povo, então, aqui no Êxodo 12, a separar o cordeiro, a fazer o cordeiro assado, a fazer pão sem fermento e também as ervas amargas. Esse era o prato que o povo hebreu deveria comer naquela noite, antes da meia-noite, tá? E o povo fez tudo direitinho, porque o povo era muito obediente. O povo hebreu era um povo que amava o Senhor e confiava nas promessas dele. E eu queria te perguntar, como que você acha que estava o coração dos hebreus naquela noite? O coração deles, estava cheio de gratidão e também, crianças, de alegria. O coração do povo hebreu estava repleto de gratidão e alegria pelo que Deus iria fazer na vida deles. Eles estavam confiando. E, assim como disse a palavra de Deus, assim como disse Deus a Moisés, aquilo então se cumpriu. O espírito da morte passou e toda casa que não tinha o sangue do cordeiro na porta, essa casa foi afetada. O filho mais velho morreu, menos os filhos dos hebreus. E aí então Faraó entendeu e resolveu então libertar o povo hebreu. O povo então já não era mais cativo, já não era mais escravo,
e o povo então foi liberto e pôde sair para a terra prometida, atrás da terra prometida. E essa então foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que aconteceu, a Páscoa onde Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. E passados, crianças, 400 anos, essa Páscoa continuou sendo comemorada. Todo ano o povo fazia cordeiro, fazia pão sem fermento, fazia ervas amargas para poder celebrar aquela data onde eles foram libertos da escravidão. Então, 400 anos depois, eles ainda continuavam comemorando essa data, sempre seguindo aquilo que Deus tinha instruído eles. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. 400 anos depois, significa que a gente está lá então, quando Jesus caminhava no meio do povo. E Jesus também fazia e comemorava? Jesus comemorava a Páscoa, crianças? O que vocês acham? Jesus comemorava a Páscoa. E olha, vamos lá agora em Lucas, capítulo 2, 41 e 42. Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Tá vendo? Aqui na palavra do Senhor diz e informa que Jesus também comemorava a Páscoa. E como é que ele comemorava a Páscoa? Olha, ele comemorava também ceando com cordeiro, com pão sem fermento e com as ervas amargas, tá? E Jesus já se preparava para a sua grande missão de salvar o mundo do pecado. Vocês lembram que para a libertação do povo hebreu era necessário ter um sangue na porta? Então, hoje não precisa mais fazer esse sacrifício, as pessoas chamavam isso de holocausto, né? Hoje não precisa mais fazer isso para a nossa salvação, porque Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Ele levou a nossa culpa, pagou a nossa dívida, tomou o lugar do cordeiro, se sacrificando para que pudéssemos ter o quê? Salvação. Pois é. E o nosso coração, crianças, nosso coração hoje, ele está aqui, O nosso coração está cheio de pecados. O nosso coração está triste e está cheio de pecados, assim como era o coração de Faraó, né? Mas o que aconteceu? Que Jesus veio para morrer na cruz, não é? E Jesus cumpriu aquilo que ele veio fazer. Ele morreu na cruz por nós. O nosso coração, o nosso coração está assim, cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Mas olha, o coração de Jesus está cheio de amor. E foi por conta desse amor que ele foi para a cruz e morreu para nos salvar. Morreu pelos nossos pecados. E você pode estar se perguntando, por que o meu e o seu pecado nos afasta de Deus? Vamos ver por quê? Então olha só, olha essa figura. De um lado estamos nós, de outro lado está Deus e no meio tem o pecado. O Jesus, quando veio e morreu por nós na cruz, ele fez uma ponte, olha aqui, ligando a gente a Deus. Graças à morte de Jesus, hoje nós podemos ter livre acesso ao Senhor. Por isso então que a Páscoa é tão importante para nós. Todos os anos nós lembramos que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Antigamente, a Páscoa para os judeus era a libertação da escravidão do Egito. Páscoa para nós é a libertação dos nossos pecados. E aí eu quero te perguntar, como que fica o seu coração sabendo que Jesus fez por você? Vazio ou cheio? E depois que tiraram Jesus da cruz, o levaram para um lugar
que era o sepulcro. O sepulcro era um túmulo onde eles colocavam dentro de uma rocha os corpos. E aí, passados 3 dias, como não tinha dado tempo ainda de preparar segundo os costumes da época, eles voltaram lá. E aí, quando chegaram lá e viram que Jesus não estava mais lá, o anjo disse: por que procuram entre os mortos? Ele ressuscitou. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus em Lucas 24, 5 e 6. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Jesus, então, morreu naquela cruz para nos libertar do nosso pecado, da escravidão do nosso pecado. Essa, então, foi a segunda Páscoa. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem um coração também cheio de pecado, nós somos pecadores. E aí o nosso coração, olha, sem Jesus, ele fica triste, porque ele não está completo. Mas a gente também pode pedir para Jesus morar em nosso coração, aceitando Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo os nossos pecados. Você já fez isso? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já aceitou? Amém. Não aceitou? Faça aí na sua casa uma oração dizendo que você quer ter Jesus no seu coração, para ter aquela ponte entre nós e Deus, para chegarmos mais facilmente ao coração do Pai. É muito importante. Aliás, a gente precisa fazer isso sempre, né? A gente precisa sempre lembrar que Jesus é aquele que nos amou a ponto de entregar a sua própria vida por cada um de nós. E o nosso coração, então, olha, com Jesus, ele fica assim, ó, alegre, feliz. Olha, o nosso coração com Jesus, ele fica assim. Então, amados, minhas amadas crianças, a tia está morrendo de saudade de vocês. E a tia quer dizer para todos vocês que tem uma feliz Páscoa. Páscoa com Jesus, aquela Páscoa que a gente se lembra de tudo aquilo, todo aquele sacrifício que valeu por cada um de nós. Porque Deus, Jesus, nos ama profundamente. A tia ama vocês também. Feliz Páscoa! Eu esqueci de falar que tem uma lembrancinha lá na igreja do Ministério das Crianças para o papai e a mamãe